volta para mais uma gravação do resumo virtual. Dessa vez nós vamos comentar as principais notícias do mês de maio de 2017. Vou falar que na verdade quem está acompanhando o canal viu que eu tinha postado abril e depois postei junho, ficou faltando maio. Na verdade eu gravei todo o conteúdo de maio e quando eu fui editar no programa, eu não sei porque não estava sincronizando a imagem com o áudio. Eu tentei arrumar, não deu certo, então eu falei, eu vou gravar de novo esse vídeo, pelo menos fica aí registrado o mês de maio, fica faltando só julho, nós vamos fazer nesse fim de semana também, e aí vamos colocar todos os assuntos em dia. Então, espero que dessa vez dê certo. Já algumas pessoas reclamaram, o áudio tá ruim, a imagem tá ruim, eu sei disso, tá ruim mesmo. Eu não sei mexer em edição, acho que como muita gente já percebeu, eu sei o básico do básico de edição e eu tô fazendo tudo isso sozinha, então tá bem difícil, mas eu espero arrumar esse problema, não arrumar, mas eu espero conseguir arrumar isso na hora que eu comprar uma câmera, aí vai dar certo. Eu vou viajar para os Estados Unidos em breve e eu quero ver se eu encontro para pelo menos conseguir ter mais qualidade, mais uma câmera fácil para eu mesma gravar sem precisar da ajuda de ninguém. Aliás, se alguém souber e tiver indicações, pode até deixar que vai me ajudar, porque por essas coisas assim de tecnologia e eu não entendo muito. Mas espero que vocês compreendam a situação. Vamos gravar então as atualidades de maio, começando pela questão. Questão da semana. O novo presidente da França revelou nesta quarta-feira, 17, uma equipe de governo paritária, composta por figuras políticas de esquerda, direita e centro, assim como membros provenientes da sociedade civil. O presidente mais jovem da história da França, de 39 anos, pretende realizar uma revolução política com um governo heterogêneo. Notícia do G1, 17 de maio de 2017. Quem é o novo presidente da França eleito em maio de 2017? Tá escrito meio aí, mas dá para entender que é maio. François Hollande, Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy, François Bayrou, Manuel Valls. Bom, essa questão eu acho importante. Eu acho que você que está prestando concurso aí na área de atualidades tem que estar por dentro. Por quê? Porque a França é uma das principais economias do mundo. Se eu não me engano, é a 7ª economia. Se não me engano, tá? Não tenho certeza. Mas ela está entre as 10, ela faz parte da União Europeia. Então, é super importante a gente saber essas questões relativas à França, Reino Unido, Estados Unidos, etc. Então, o presidente, aí dessas alternativas, quem não está sabendo mesmo, uma alternativa dá para eliminar. Qual? François Hollande, né? Que era o antecessor do novo presidente. Mas é bom a gente ficar esperto nessa questão. Então, responda aí e daqui a pouco a gente já vai saber a resposta. Vamos para, então, as notícias. Macron anuncia governo composto por políticos veteranos e rostos novos. Governo nomeia general para a presidência interina da FUNAI. Ministério da Saúde declara fim da emergência em saúde pública por Zika e microcefalia. Cyberataques em larga escala atingem empresas no mundo e afetam o Brasil. Antônio Cândido, crítico literário e sociólogo, morre aos 98 anos em São Paulo. Explosão após show de Ariana Grande deixa 22 mortos em Manchester. Macron anuncia governo composto por políticos veteranos e rostos novos. Gabinete será composto por partidos novos e tradicionais, membros da sociedade civil e irá respeitar a igualdade de gênero com 11 mulheres e 11 homens. Então aí a gente já tem a resposta para a nossa questão. Quem é o novo presidente da França? Emmanuel Macron, né? Ele é bem desconhecido de grande parte da população, mas agora, por ser o presidente, por ter sido eleito, ele vai ficar conhecido. Inclusive, a Marine Le Pen, que foi a outra candidata, era mais conhecida do que ele. Ela apareceu principalmente durante aquela discussão do Brexit, né? A saída do Reino Unido da União Europeia, porque ela é favorável. Ela é uma das políticas ali da extrema-direita que se mostrou favorável a essa decisão. Então, ela apareceu um pouco mais. Agora, o Emmanuel Macron, eu mesma não conhecia, mas ele aí já tem
uma vida pública atuante há alguns anos. Vamos entender um pouquinho, então, a eleição, como é que foi? Olhando aí no slide, a eleição presidencial foi no dia 7 de maio, então, os candidatos Emmanuel Macron, de 39 anos, e a Marine Le Pen, de 48 anos. Ele, do centro, e ela, uma ultranacionalista, como eu falei, da extrema-direita. Então, ele venceu com 66% dos votos, ou 20 milhões, e ela 34% dos votos, 10 milhões. Inclusive, fazendo um parênteses, antes da gente continuar falando um pouquinho disso, foi muito divulgada na mídia, na verdade, a história pessoal do Macron. Ele, pelo fato que apareceu bastante, né? O fato dele ser casado com uma mulher, eu acho que 15 anos mais velha do que ele, se não é 15, é algo do tipo. Eu mesma fiquei sabendo da história dele, assim, quem era Emmanuel Macron, por conta disso, né? Foi a abordagem que as reportagens deram para contar a história dele, pegou pelo gancho, né, do casamento dele com essa mulher que na verdade era professora dele. Eles se conheceram no colégio, quando ele entrou, que equivale para nós, né, ao colegial, ensino médio, e ela era professora dele, ela era casada, tinha já um filho, inclusive da idade do Macron, e eles se apaixonaram, viveram um amor proibido. Depois ele saiu do colégio e mesmo assim eles se casaram, né? Então ressuscitou aquela velha história, né, de preconceito. Um homem mais velho com uma mulher mais nova, tudo bem, mas um cara mais novo com uma mulher mais velha, o pessoal olha meio estranho. E aí, não é amor, né? Ele tá com ela por interesse. Então, foram aí várias as reportagens que falaram sobre isso, tá? Mas aí, continuando, no próximo slide, falar um pouquinho da diferença entre os dois. Então, o Macron, ele integrava esse movimento em frente. Ele é a favor do quê? A favor da integração europeia, ou seja, ele quer continuar com a União Europeia, né? Tendo esses países aí europeus integrados, fortes, unidos. É o presidente mais jovem da França, como eu já falei, ele tem 39 anos, e foi ex-ministro de Economia de François Hollande, o presidente anterior. Então, como eu falei, ele já, apesar de jovem, ele já tem uma história na vida pública. Inclusive, ele é muito inteligente, né? Eu também vi nessas reportagens aí, ele como um dos alunos mais brilhantes das escolas que ele passou. Então, é um presidente aí que tem tudo para dar o que falar. A Marine Le Pen, né? O que a gente pode falar dela? Ela é da extrema-direita, como eu falei, a favor das barreiras protecionistas, foi a favor do Brexit e a favor da expulsão de imigrantes. Então, se ela tivesse entrado no poder, a gente já teria algumas pistas do que poderia ter acontecido, talvez algo parecido com o Brexit ou uma tentativa, talvez entrar menos imigrantes na França, mas não foi o que aconteceu. Então entra um presidente aí que não tem tantas ideias radicais em relação a imigrantes, em relação a protecionismo, nacionalismo, quanto a Marine Le Pen. Agora, os desafios de Macron. Macron ele tem aí 5 anos de mandato e ele já entra tendo que enfrentar a questão do desemprego, que está em 10%, na França, a questão do terrorismo. Vamos lembrar que a França, nesses últimos anos, tem vivido sérios casos de terrorismo que abalaram todo mundo, né? A revista, o Charlie Hebdo, também teve início aquele motorista que estava no caminhão e foi atropelando as pessoas. Inclusive foi durante o feriado, né, de 14 de julho, que é comemorado a queda da Bastilha. E ele tem que enfrentar também a reforma trabalhista. E os manifestantes, inclusive, então eu coloquei aí, eles já foram às ruas no dia seguinte da eleição para defender seus direitos, para falar, você não vai fazer aquilo que vai nos desagradar, que a gente está de olho em você. Por quê? Porque o Macron, então, ele defende aí acordos individuais sobre os coletivos. E é uma das coisas que os manifestantes aí estão tentando
barrar, né, preservar o coletivo, né, no caso vamos supor acordos de sindicatos, sobre acordos individuais, aqueles feitos diretamente entre patrão e empregado. Algumas medidas então anunciadas já nesses 2 meses aí de governo. É um governo heterogêneo, com políticos da esquerda, direita e centro e mais membros da sociedade civil. Ele se diz ser uma renovação política ou querer a renovação política. Então vamos ver aí o que esse jovem presidente vai fazer. Ainda não deu para fazer muita coisa, apenas 2 meses de governo, como eu disse, mas tem 5 anos pela frente para mostrar a que veio. Vamos ver então, vamos continuar acompanhando. Próxima notícia. Governo nomeia general para a presidência interina da FUNAI. Franklin Berg de Freitas, general do Exército, vinha exercendo o cargo de diretor na Fundação do Índio. O presidente anterior da FUNAI foi exonerado na semana passada. Bom, eu coloquei essa notícia por quê? Porque teve um concurso que eu prestei já faz algum tempo, acho que foi em março, mas caiu uma questão relacionada ao índio. Depois eu estava pesquisando, eu também vi protestos dos indígenas lá em Brasília por conta de demarcação de terras, e eles sempre realmente, quando tem que protestar por conta de terras, eles vão fazer protestos em Brasília, e isso caiu no concurso. Então achei importante trazer essa questão caso apareça, e são questões que não são assim amplamente divulgadas na mídia, que não rendem muito desdobramento, né? Ou seja, acontece um fato hoje, amanhã dá continuidade, depois dá continuidade e assim por diante. Então são questões que os desavisados podem cair. Então pega uma banca aí da VUNESP e coloca uma questão dessa, quem está desavisado vai cair. Por isso que eu coloquei. Então vamos ler o que aconteceu. A gente tem um general do Exército chamado Franklin Berg de Freitas, que foi nomeado então presidente interino da Fundação Nacional do Índio, na FUNAI, no lugar do antigo presidente que havia sido exonerado. Agora, por que ele foi exonerado? Vamos ler na reportagem. Primeiro, a reportagem diz que em janeiro ele já havia sido designado para o comando da Diretoria da Promoção ao Desenvolvimento Sustentável da FUNAI, por indicação política, e na época as lideranças indígenas já criticaram essa nomeação. E ainda em julho de 2016, na primeira vez que o governo teve a intenção de nomear o Franklin Berg para a FUNAI, houve protestos de entidades ligadas aos índios. E o Palácio do Planalto voltou atrás. Agora não teve jeito. Então, passado um ano, ele foi finalmente nomeado presidente da FUNAI. Então, olha só, no próximo slide, a saída foi cercada de polêmica. Após deixar o cargo, o antigo presidente, o Antônio Costa, disse que tinha sido exonerado por tentar barrar indicações políticas para o órgão. No caso, esse general Franklin Berg foi uma indicação política. Ele disse: eu não permiti e jamais poderia permitir indicações políticas, porque a FUNAI é composta por cargos técnicos e servidores concursados. Jamais poderia deixar entrar na instituição pessoas que não têm nenhum compromisso com as causas indígenas. E aí, no finalzinho, a FUNAI não tinha condições de acompanhar todos os pedidos de demarcação de terras indígenas em razão de mão de obra escassa. Ele ainda se queixou do corte de 44% do orçamento no órgão. Então, isso, o antigo presidente falando aí de uma crise que aconteceu por conta de conflito agrário entre fazendeiros e índios no interior do Maranhão. Então, a questão os índios protestaram então contra esse nome, juntamente do antigo presidente, porque, segundo eles, o cargo tem que ser exercido por alguém que tem relações com os índios, que está envolvido nessa causa indígena, e não alguém sendo colocado lá simplesmente por indicação política que não tem nada a ver com aquele órgão. Ou seja, eles queriam alguém que abraçasse a causa indígena, né, com essa questão principalmente aí da demarcação de terras, e eles acreditam que esse general não se encaixa nesses requisitos. Então, aí um
conflito de interesses por um lado da FUNAI e por outro lado o governo. Mas quem manda mais? Como a gente pode ver, quem manda mais? O governo. Então, quis colocar essa questão aí caso apareça em algum concurso. Ministério da Saúde declara fim da emergência em saúde pública por Zika e microcefalia. O governo declarou emergência em novembro de 2015, quando se notou o aumento de microcefalia. Em 2017, foram confirmados 230 novos casos de microcefalia e 2.837 são investigados. Eu trouxe essa questão por quê? Porque Zika, dengue, chikungunya, febre amarela, essas arboviroses que são chamadas, né? Sempre aparece, sempre está em alta no nosso país, sempre tem a epidemia, o surto, então é sempre bom a gente saber o que está acontecendo, né? Acabou o fim da emergência em Zika, até uma decisão em consonância com a própria Organização Mundial da Saúde, que em novembro de 2016 já tinha declarado o fim da situação de emergência. E a gente pode notar mesmo, acredito que em todos os municípios aconteceu isso, uma baixa, principalmente da dengue este ano, né? O ano passado, eu lembro ali que no período de 6 meses, nós tivemos aqui, no município que eu moro, em Rio Preto, 15 mil casos. Esse ano, a gente está com 300, um negócio assim. Isso aqui é uma redução assim, de 98%, é uma coisa que está acontecendo em todos os municípios. Isso por explicações cíclicas, pelo próprio ciclo do vírus, né? Já contaminou muita gente. E também, claro, a gente não pode deixar de levar em conta as ações de prevenção que vêm sido feitas com bastante rigor, né? Porque a gente sabe que esses casos de dengue são muito sérios. E tanto a dengue quanto a zika e chikungunya, né? E principalmente agora com essa história de microcefalia relacionada à zika. Então eu só quis trazer essa questão, ó, por que o fim da emergência? Por conta da queda dos números de casos de zika e microcefalia no país. Então, de janeiro a 15 de abril de 2007, 7.911 casos de zika. Agora, de janeiro a 15 de abril de 2016, 170.535 casos, quer dizer, uma redução de 95%. Mas é claro, não é porque decretou o fim da emergência que as pessoas vão se descuidar, né? Então é aquela história. Tem que estar sempre atento aos vasinhos das plantas, pneu, garrafa, aquela água parada que fica ali no terreno da casa. Sempre que tem que estar atento para ver, para não deixar o mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor desses vírus, se disseminar. Certo? Então aí questão rapidinha. Próxima. Cyberataques em larga escala atingem empresas do mundo e afetam o Brasil. Ataques ocorreram em ao menos 74 países com vírus de resgate que exige dinheiro, diz a empresa de segurança. No Brasil, sites de empresas e órgãos públicos saíram do ar. Hospitais na Inglaterra foram atingidos no início do ataque. Então a gente tem aí, do lado direito, um mapinha com 74 países que foram afetados por essa ação aí de hackers. Então tem Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, Rússia, enfim, praticamente o mundo todo. Então aí, tendo um panorama desse ataque aí em escala global, foram 45 mil ataques, a maior parte na Rússia. No Brasil, foram atingidos computadores de empresas e órgãos públicos quais Petrobras, Tribunais de Justiça, Ministério Público de São Paulo, Itamaraty, IBGE, em 14 estados mais o Distrito Federal. O atendimento no INSS, inclusive, foi suspenso. Nesse ataque, não foram atingidos computadores pessoais, mas poderiam ter sido. Os computadores pessoais podem ser alvos, né? Podem ser alvo. Nada impede que isso aconteça. É que, na verdade, você atacando uma empresa, você tem chance de conseguir maior dinheiro para o resgate. Agora, como que isso aconteceu, né? Foi uma brecha na segurança, então, do Windows, para naqueles computadores cujos sistemas não tinham sido atualizados, né, para o Windows 10.
Então, esses hackers, eles fizeram um sequestro de dados e pediram uma recompensa para devolver esses dados, né? Quem abriu o computador, então, essas empresas afetadas que abriram o computador, tinha uma mensagem lá do hacker que ele ia ter que fazer um pagamento para ter o resgate dos dados. E aí, quem não fez o backup, perdeu tudo. Né? O backup é salvar todos os seus dados. E a recompensa deles em bitcoins, que é a moeda virtual que está aí super em alta. E aí eu escrevi, então, computadores pessoais também podem ser afetados. Não foram, mas nada impede que seja afetado, né? A gente recebe diariamente nos e-mails inúmeros vírus, trojans, né? Abra aqui para ver que você foi contemplada na loteria ou você está devendo para o banco tal, e é tudo vírus, né? Então, isso não impede que o hacker invada o seu sistema e peça aí uma recompensa. Eu acho que isso suscita uma questão, é claro que é uma questão de atualidades, a gente vê como é que o mundo está bem globalizado, né? Porque, 45 mil ataques, 74 países, de uma tacada só, né? A gente nem sabe de onde saíram esses hackers, apesar da maioria deles ter sido na Rússia. Mas a gente vê como é que o mundo está globalizado, como é que as relações elas estão cada vez mais estreitas por conta da velocidade que a internet proporciona, a tecnologia proporcionando, né? Então a gente pode até aí pensar em algum tema voltado para redação, nessa questão mesmo do avanço da tecnologia, até que ponto isso é benéfico e é o mundo virtual trazendo muitos problemas para o mundo real, né? Porque na verdade é um virtual que é real. É uma coisa que a gente não consegue tocar, não é palpável, por isso eu tô falando virtual, mas ele afeta muito o nosso cotidiano, por já fazer parte do nosso dia a dia, isso é uma coisa comum, né? Então eu acho que são questões aí que dá para serem colocadas eventualmente em uma prova de redação, utilizando esse exemplo. Próxima notícia. Antônio Cândido, crítico literário e sociólogo, morre aos 98 anos em São Paulo. Ator de formação da literatura brasileira, deu aulas na USP e ganhou prêmios como Jabuti e Camões. Embora o Antônio Cândido ele não seja uma personagem tão conhecida do grande público como um cantor ou um ator, o Antônio Cândido ele era uma celebridade na carreira acadêmica, tá? No meio acadêmico, melhor dizendo, né? Super conhecido, super citado, sociologia, matéria de antropologia, alguém que é da área de humanidades, ou até que não seja da área de humanidades, mas tem alguma matéria dessa, que eventualmente isso acontece, em algum momento vai se deparar com um artigo, uma obra, um trecho do Antônio Cândido, super influente. Então, por isso que eu quis trazer essa questão da morte dele, porque eu acho que pode muito aparecer numa questão de VUNESP, tá? Por ele ser realmente uma pessoa muito influente no meio acadêmico. Então, só para a gente saber mais ou menos quem foi Antônio Cândido, tá? Um dos mais importantes críticos literários do Brasil. Em 1959, ele escreveu Formação da Literatura Brasileira. Em 1978, ajudou na criação do PT. Inclusive, ele morreu sendo muito fiel ao partido, era um petista roxo, digamos, né? Ou vermelho. Em 1998, ganhou o Prêmio Camões, que é um prêmio dado em conjunto por Brasil e Portugal, e foi vencedor 4 vezes do Prêmio Jabuti, também um prêmio de literatura. Ele era professor emérito da USP, Unesp e Unicamp. Então era uma pessoa assim que sabia pouco, tinha pouco conhecimento, não era nada respeitado nas universidades. Eu acho que ele não era nem, depois de pós-doutor, acho que é o livre docente, acho que ele era mais que isso, né? Era realmente professor emérito. Acho que ele não tinha mais títulos para conceder ao Antônio Cândido. Então, ficar atento aí a essa questão. Próximo.
Próxima e última notícia de hoje: explosão após show de Ariana Grande deixa 22 mortos em Manchester. Segundo a polícia, há também mais de 50 feridos. Caso é tratado como incidente terrorista. Quis aí mais trazer para a gente lembrar dos casos de terrorismo que continuam assombrando a Europa, terroristas ali do Estado Islâmico. E especialmente o que a gente tem visto aí nesses últimos meses e últimos anos é como alvos principais França e Inglaterra, né? A Inglaterra teve esse caso, também teve o caso do atropelamento naquela ponte que perto do parlamento, do Big Ben, matou alguns turistas. Então, ficar atento aí a essas questões. E depois Londres, inclusive, teve um incêndio, né? Então, acho que a Inglaterra, o Reino Unido, está precisando de algumas orações, porque está bem complicada a situação deles. Só para contextualizar, então teve o show da Ariana Grande, que é uma cantora bem novinha, cantora de pop. O público dela, a maioria são crianças e adolescentes. Ela fez esse show então em Manchester, no dia 22 de maio. Houve uma explosão do lado de fora do estádio onde ela estava fazendo o show, que matou 22 pessoas e feriu 59. Inclusive, depois eu vi umas imagens das crianças no hospital e a Rainha Elizabeth foi visitar as crianças e conversou. Achei muito legal isso da parte da Rainha Elizabeth. Aliás, eu tenho bastante simpatia por ela depois que eu assisti a série, que é da Rainha... Esqueci o nome agora, em inglês é The Crown, né? A Coroa, que passa no Netflix. Eu gosto bastante da Rainha Elizabeth, tenho bastante simpatia assim, por ela. Então, é um caso de terrorismo. Foi um caso de terrorismo suicida, ele se explodiu lá no local. Ele era um filho de imigrantes líbios e 7 pessoas foram presas em Manchester e 2 na Líbia. O Reino Unido, então, ele está no alerta máximo para o terrorismo e esse atentado ele foi o mais grave desde 2005, quando houve atentado no metrô e no ônibus de Londres que deixou 52 mortos. Então, ficar atento aí novamente a essas questões envolvendo o terrorismo, tá? No próximo slide, a questão da semana, a resposta: Emmanuel Macron. Já vimos um pouquinho, já explicamos. Esse foi o resumo, então, do mês de maio. Espero que agora a edição dê certo, porque se já é difícil gravar uma vez, imagina gravar 2. Mas se não der certo, eu vou colocar do mesmo jeito, sem imagem, só com os slides, porque também dá bastante trabalho procurar essas notícias, fazer slide para depois não utilizar. Mas é isso, então essa semana a gente grava com as notícias de julho. Continue acompanhando o canal, seguindo, se inscreva se você ainda não se inscreveu. Curte lá no Face, facebook.com/resumo virtual. Tô sempre colocando notícias, sempre que eu posso, vejo uma notícia legal, interessante, eu coloco. Planos de redação, se tiver interesse, leticiadafg@gmail.com. E é isso, um beijo e até semana que vem.